Você já parou para pensar quem foi o jogador mais violento da história do futebol? Hoje, você vai conhecer os nomes que passaram dos limites dentro de campo, tanto no futebol brasileiro quanto no mundial. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo polêmico como esse, porque alguns desses lances são tão absurdos que parecem coisa de filme. Sérgio Ramos é, sem dúvida, um dos defensores mais violentos e polêmicos da história do futebol moderno. Ao mesmo tempo em que é campeão do mundo, multicampeão da Champions League e ídolo do Real Madrid, Ramos construiu uma reputação que mete medo em qualquer atacante. Seu estilo sempre foi baseado em antecipação agressiva, entradas duras e muita provocação psicológica. Não era só desarmar, era intimidar. Ramos é um dos jogadores com mais cartões vermelhos da história do futebol, muitos deles em jogos grandes, clássicos e decisões. Cotoveladas, carrinhos por trás, puxões fora da bola e faltas táticas no limite da expulsão viraram marca registrada. Um dos episódios mais lembrados foi a entrada violenta em Mohamed Salah na final da Champions League, que acabou lesionando o atacante egípcio e até hoje divide opiniões. Acidente ou maldade? Além disso, Ramos sempre foi conhecido por provocar adversários verbalmente cair com facilidade após confusão, pressionar árbitros e entrar na mente dos atacantes. Para muitos torcedores, ele representa o defensor vencedor que faz de tudo pelo time. Para outros, é simplesmente um jogador desleal que passou inúmeras vezes do limite. E aí fica a pergunta: Sérgio Ramos é violento ou apenas competitivo ao extremo? Se Sérgio Ramos divide opiniões, Pepe quase sempre gera unanimidade. Ele é lembrado como um dos jogadores mais violentos da história do futebol. Desde o início da carreira, o zagueiro português construiu uma reputação baseada em entradas extremamente duras, reações explosivas e agressões fora da disputa de bola. Em muitos momentos, parecia perder completamente o controle emocional dentro de campo. O episódio mais chocante da carreira de Pepe aconteceu quando ele foi expulso após chutar um adversário caído, pisar deliberadamente no corpo do jogador e ainda tentar agredir novamente. As imagens rodaram o mundo e reforçaram sua fama de jogador perigoso. Mesmo atuando em clubes gigantes como o Real Madrid e a Seleção de Portugal, Pepe acumulou expulsões diretas, suspensões longas e lances que até hoje são usados como exemplo de violência no futebol. O mais curioso é que, tecnicamente, Pepe sempre foi um zagueiro eficiente, rápido e bom no jogo aéreo. Mas o descontrole emocional fez com que sua carreira fosse marcada muito mais pelos cartões do que pelos títulos. Para muitos torcedores, Pepe representa o lado mais sombrio do futebol competitivo, quando a vontade de vencer se transforma em agressão. Roy Keane não era apenas um jogador violento. Ele era o medo em pessoa dentro do campo. Ídolo e capitão do Manchester United, Keane construiu sua liderança baseada em intimidação, entradas duríssimas e tolerância zero com adversários, e até com companheiros de time. Diferente de outros jogadores desta lista, Roy Keane não escondia suas intenções. Ele mesmo admitiu que algumas faltas não eram para disputar a bola, mas para mandar um recado. O momento mais famoso e chocante da sua carreira aconteceu quando ele deu uma entrada violenta e premeditada em um adversário, um lance que praticamente encerrou a carreira do outro jogador. Anos depois, Keane confessou que o ato foi intencional, o que consolidou sua imagem como um dos jogadores mais agressivos da história do futebol inglês. Dentro de campo, Keane acumulava carrinhos por trás, choques violentos, provocações constantes, cartões que pareciam fazer parte do jogo. Para muitos torcedores, ele representa o espírito do chamado futebol raiz, onde respeito era conquistado na força. Para outros, Roy Keane simboliza uma era em que a violência era normalizada e até incentivada. A verdade é que, quando Roy Keane entrava em campo, ninguém ficava confortável, nem os adversários.
e às vezes nem os próprios companheiros. Gennaro Gattuso nunca foi conhecido pela técnica refinada. Ele ficou marcado por algo muito mais forte, intensidade levada ao limite da violência. No meio-campo, Gattuso jogava como se cada partida fosse uma final de Copa do Mundo. Divididas fortes, carrinhos sem medo e confrontos físicos constantes faziam parte do seu jogo, e muitas vezes passavam do limite aceitável. Diferente de alguns nomes desta lista, Gattuso não tinha a imagem de vilão silencioso. Ele era explosivo, gritava, peitava adversários, discutia com árbitros e transformava qualquer jogo em um campo de batalha. Um dos episódios mais lembrados da sua carreira foi uma briga fora das 4 linhas, quando ele partiu para cima de um adversário após o apito final, reforçando a ideia de que sua agressividade não ficava restrita apenas ao jogo. Mesmo assim, Gattuso virou símbolo do espírito guerreiro do Milan campeão, sendo idolatrado por torcedores que viam nele a personificação da raça e da entrega total. A grande discussão em torno de Gattuso sempre foi a mesma. Até que ponto essa intensidade era paixão pelo futebol e quando ela se tornava violência? Felipe Melo é um daqueles jogadores que ninguém ignora. Ou você admira ou você odeia. Desde o início da carreira, o volante brasileiro construiu sua fama com um estilo de jogo extremamente físico, agressivo e muitas vezes descontrolado. Carrinhos por trás, entradas duras e faltas perigosas se tornaram marca registrada. Ao longo da carreira, Felipe Melo acumulou expulsões em jogos decisivos, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. Em várias ocasiões, deixou seu time na mão em momentos importantes, reforçando a imagem de jogador explosivo. Mas a polêmica não ficava só dentro de campo. Declarações fortes, entrevistas inflamadas e frases do tipo "prefiro sair quebrando do que perder" ajudaram a consolidar sua reputação como um dos jogadores mais violentos da sua geração. Mesmo assim, Felipe Melo virou ídolo em clubes como Palmeiras e Galatasaray, justamente por aquilo que outros criticavam: entrega total, raça e postura de guerreiro. O debate em torno dele é inevitável. Felipe Melo é símbolo de liderança e competitividade, ou o exemplo de quando a agressividade passa completamente do limite. Se hoje alguns jogadores já são considerados violentos, imagina jogar contra Júnior Baiano nos anos 90. Ele ficou marcado como um dos zagueiros mais temidos da história do futebol brasileiro. Alto, forte e extremamente agressivo nas divididas, Júnior Baiano não economizava na força. Carrinhos violentos, choques duros e entradas que levantavam a torcida faziam parte do seu jogo e muitas vezes passavam completamente do limite. Sua fama ultrapassava o campo. Atacantes entravam em jogo já sabendo que não teriam vida fácil e árbitros precisavam ficar atentos desde o primeiro minuto. Mesmo com esse estilo truculento, Júnior Baiano teve passagem por grandes clubes e colecionou títulos importantes, o que alimenta até hoje a discussão entre torcedores mais antigos. Para muitos, ele representa o futebol brasileiro raiz, onde zagueiro bom era aquele que impunha respeito. Para outros, é o retrato de uma época em que a violência era normalizada e raramente punida como deveria. Uma coisa é certa: enfrentar Júnior Baiano não era apenas jogar futebol, era sobreviver. Se existisse um ranking oficial de medo no futebol, Vinnie Jones estaria no topo. Jogador do futebol inglês nos anos 80 e 90, Jones ficou conhecido não pela técnica, mas por transformar o campo em um verdadeiro campo de batalha. Seu estilo era simples: intimidar, bater forte e fazer o adversário pensar 2 vezes antes de chegar perto da bola. Vinnie Jones usava a violência como estratégia de jogo. Beliscões, empurrões, entradas criminosas e provocações constantes faziam parte do seu repertório. Muitas delas nem eram punidas na época.
Há lances e fotos famosas que até hoje chocam torcedores, mostrando o quanto o futebol daquele período permitia comportamentos que seriam expulsão imediata nos dias atuais. Mesmo assim, Jones virou símbolo do chamado futebol raiz inglês, sendo lembrado como alguém que impunha respeito só pela presença em campo. A grande verdade é que Vinnie Jones representa o limite máximo desta lista, quando o futebol deixa de ser esporte e vira intimidação pura. E aí, qual desses jogadores você acha que passou mais do limite? Comenta aqui embaixo e entra na discussão com a galera. Se você curte vídeos sem filtro sobre futebol, se inscreve no canal e clica em um desses vídeos na tela para continuar.